teste de software? Aqui vou trazer algumas definições formais para vocês. E vamos começar aqui de alguns famosos autores. Segundo Bill Hetzel, teste é uma atividade direcionada para avaliar um atributo ou capacidade de um programa ou sistema e determinar se o mesmo satisfaz os resultados requeridos. Um outro autor, que é o Mauro Pezzi, ele diz o seguinte: não se pode inserir qualidade em um produto de software mal construído, apenas com teste. Mas também não é possível construir um produto com qualidade sem testes. Frase fantástica, né? Não tem nem o que falar sobre isso. Agora aqui o Glenn Myers, que já vimos na sessão anterior. Teste é o processo de executar um programa ou sistema com intenção de encontrar erros. E por fim, do também já conhecido por nós, o Dijkstra, que o teste pode ser usado para mostrar a presença de bugs, mas nunca para mostrar sua ausência, aquilo que nós já falamos sobre um dos princípios de teste. Antes de falar aqui sobre as afirmações mais comuns, vocês podem perceber que praticamente sim, todas essas 4 definições elas vão pelo mesmo caminho. Então, praticamente as palavras mudam, os termos e tudo mais, mas sempre o caminho é praticamente o mesmo. E aqui a gente tem algumas informações mais comuns sobre o teste de software e eu até coloquei as principais palavras ali em negrito, vocês até podem ver batendo o olho, que é garantir, descobrir, certificar, confiança, risco existente e provar, que é basicamente tudo que o teste faz. Então, lendo essas 6 afirmações, vamos lá, né? O teste serve para garantir que o programa corresponde à sua especificação. É muito o que a gente faz no dia a dia, né? Basicamente, aquele famoso cara crachá, a gente vai pegar uma especificação, uma regra de negócio, vai bater ela confrontando com o teste do sistema em si. Depois, o teste serve para descobrir defeitos do software. Logicamente que não é só para isso, mas o teste também ele acaba descobrindo muitos defeitos no software. A terceira afirmação, o teste serve para certificar-se de que o software não faz o que não está proposto para ser feito. E aqui você acaba encontrando diversos bugs desde questões de regra de negócio, bugs de sistema e coisa parecida, bugs de segurança, de usabilidade, acessibilidade e coisa parecida. A quarta afirmação, o teste serve para se ter a confiança de que o software terá um desempenho adequado. Aqui a gente pode falar um pouco sobre os testes de performance, a gente vai falar um pouco sobre eles lá para frente, mas é basicamente isso. Imagine, por exemplo, um software, um site de uma empresa de e-commerce, e quando vem o Black Friday, precisa ter o desempenho adequado, basicamente suportar aquela quantidade de pessoas no site. A quinta afirmação, o teste serve para entender o risco existente em liberar um sistema para seu usuário. Novamente, pensando no sistema de e-commerce, pensando no Black Friday, um risco existente, você liberar, questão de compras, tem dinheiro envolvido, coisa parecida. Por fim, o teste serve para provar que o programa não contém erros. É também um pouco um paralelo da segunda afirmação que citamos ali em cima. Uma coisa que é importante citar, né? O testar o software não é a mesma coisa que depurá-lo. Tem muita gente que acha depuração, depurar um sistema, depurar um software, entende que é a mesma coisa que testar, e não são. E aqui está bem claro, as atividades não são sinônimas. E o que escrevemos é o seguinte: o que ocorre é que em alguns casos os testadores são responsáveis pelo teste inicial e pelo teste de confirmação final, enquanto os desenvolvedores fazem a depuração e o teste do componente associado. Também falaremos mais para frente, por exemplo, dos testes unitários ou dos testes de unidade. É muito isso aqui que esse slide fala. Ainda os contextos ágeis, onde os testadores podem ser envolvidos na depuração e no teste de componente. Em resumo, há uma diferenciação para teste e depuração. E aí eu trouxe aqui para vocês. Teste, a execução dos testes pode mostrar falhas causadas por defeitos do software. E depuração, atividade de desenvolvimento que localiza, analisa e corrige esses defeitos. Basicamente, nós, testadores, nós QAs fazemos o teste através de um sistema, coisa parecida, encontramos um bug, nós reportamos esse bug para o desenvolvedor e o que ele faz? Ele faz a depuração ou, como a gente fala na área, né, o debugging, ou ele debuga aquele sistema e basicamente ele localiza, analisa, né, aquele defeito e corrige. Muitas vezes o desenvolvedor ele passa muito mais tempo tentando localizar ou analisando o erro, e a correção de fato acaba sendo um pouco mais rápida porque ele já fez todo esse passo a passo para trás. Então é isso, fizemos aqui essa parte conceitual do que é o teste de software, e agora na próxima aula nós veremos por que nós precisamos testar os sistemas.
Assim como eu falei lá nas afirmações mais comuns sobre o teste de software, eu também trouxe aqui alguns motivos, né? No caso, os principais motivos para considerar o teste de software indispensável. E também destaquei aqui algumas palavras em negrito que basicamente deixam claro os principais motivos. Basicamente as palavras são reduzir e detectar, contribuir, melhorar, atender e garantir. Então vamos lá. Para reduzir o risco de falhas durante a operação. Isso se dá a partir de testes rigorosos de componentes e sistemas, além do uso de documentação adequada. Detectar problemas de design da aplicação. Para contribuir com a qualidade dos componentes ou sistemas. Isso se dá a partir da detecção e correção de defeitos. Melhorar a manutenibilidade do sistema. Para atender aos requisitos contratuais legais ou aos padrões específicos do setor a que se destinam. Garantir a entrega. Então é muito isso, né? Aqui a gente vai reduzir risco de falha, a gente vai detectar problemas, e quando a gente fala de detectar problemas, é detectar problemas antes que esses aconteçam em produção. E aí a gente vai aprender um pouco mais para frente o custo que você tem quando você encontra um erro em produção. Contribuir com a qualidade é muito importante, realmente garantir que os componentes, os sistemas, que sejam as pequenas unidades estejam ok. A questão, né, de melhorar a manutenibilidade é realmente você pensar em manutenções futuras do sistema. Então, assim, o teste de software também ele ajuda muito nisso. E querendo ou não, também esse último ponto aqui, garantir a entrega, acho que é o principal. Imagina você entregar um software, um sistema quebrado, não é legal. Além desses pontos, também a gente vai ter aqui o seguinte slide, que é o seguinte: quem testa? Então é o seguinte, né? O que eu coloquei aqui, né? Que normalmente nas indústrias de TI é meio que comum a empresa ter uma equipe, normalmente uma equipe interna, que tem ali a responsabilidade de fazer o teste. Então, basicamente, uma equipe de QA, alguns lugares chamam de equipe de homologação, equipe de teste. Aqui em Portugal também é um pouco comum se chamar de equipe de acreditação, que também é um termo aqui relacionado, né, com teste. E eu coloquei algumas coisas aqui, como por exemplo, né, algumas crenças desse meio, por exemplo, que o testador é inimigo do desenvolvedor. Isso aqui é completamente uma crença. Eu nunca trabalhei em um lugar onde as áreas de QA, de desenvolvimento, elas se viam como inimigas. Eu trabalhei em empresas que nós almoçávamos juntos, jogávamos bola junto, mas é algo que eu sei que existem empresas que, sim, o desenvolvedor ele vê o QA como inimigo e o QA olha para o desenvolvedor como se fosse uma presa. Então, assim, o negócio é realmente bem complexo. Infelizmente são pessoas, né? Então cada pessoa acaba reagindo de uma forma diferente. Uma outra crença é que o programador consegue testar eficientemente o próprio código. Isso aqui é um mito total. Basicamente o testador, desculpa, o testador não, no caso do desenvolvedor, o desenvolvedor, o programador, basicamente ele acaba passando sempre o caminho feliz. Ele desenvolve um código, ele acaba passando ali o caminho feliz, aquele caminho principal da regra de negócio, do fluxo de especificação, só que ele acaba não olhando, por exemplo, caminhos alternativos, caminhos de inserção de erro, e aqui é onde o testador acaba encontrando falhas. Então, ou seja, o testador ele acaba tendo uma visão muito diferente da visão, por exemplo, do programador, do desenvolvedor do código. E é isso que a gente acaba falando aqui no terceiro parágrafo. Bom, isso foi a nossa aula. Vamos agora para os princípios do teste. Bom, vocês já ouviram falar um pouco desse termo lá no começo, quando a gente falou ali sobre a breve história do teste de software, quando a gente falou sobre o Dijkstra. E a gente vai ver aquela famosa frase dele aqui. Bom, o primeiro princípio é: o teste demonstra a presença de defeitos. O que esse princípio explica? Ele reduz a probabilidade de permanência dos defeitos no software, mas não garante que o software esteja totalmente livre de defeitos. Aquilo que a gente já falou anteriormente. Você correndo testes, você rodando testes no sistema, você reduz a probabilidade dali dos erros, mas você não garante que o software ele é 100% livre de erros. A gente pode dizer que até que é impossível, que é basicamente o que a gente fala no próximo princípio, que o teste exaustivo é impossível. É necessário verificar os riscos e prioridades para focar os esforços de teste nas principais expectativas e necessidades do software, já que testar tudo é praticamente impossível. E assim, realmente impossível,
você for pensar num sistema construído, você tem milhares, centenas, você pode até ter mesmo milhões de linhas de código. E para você conseguir passar por todas aquelas linhas, todas aquelas possibilidades, ifs, condições e coisas parecidas, é impossível. É humanamente impossível um testador, uma equipe ou que seja uma empresa realmente garantir que um sistema esteja 100% testado. Nosso terceiro princípio é o teste antecipado. O que ele explica? Deve começar no início do desenvolvimento com atividades de planejamento, análise e modelagens, contendo objetivos bem definidos. Isso aqui é muito importante. Eu que comecei lá atrás, numa época que nem eu falei, era Waterfall, que é o famoso cascata, ou seja, eu peguei os projetos que basicamente nós tínhamos um mês para construir casos de teste, enquanto o sistema ele era construído. E a gente só ia ter realmente a ideia de como o sistema estava quando ele era entregue. A gente não tinha entregas parciais como acontece hoje no Agile, no Scrum, etc. Ou seja, o teste antecipado ele é muito importante. Aqui a gente consegue pegar muitos erros logo no começo. Inclusive quando o QA participa de todo o processo, desde requisito, design, coisa parecida. Quarto princípio, agrupamento de defeitos, que ele usa o princípio de Pareto, que um número pequeno de módulos, aqui 20% dos módulos, contém a maioria dos defeitos descobertos, basicamente 80%. Eu já vi isso aqui na prática, em algumas empresas, isso aqui realmente é verdade. Você tem alguns módulos que realmente são locais ali infestados de bugs, enquanto outros realmente não tem. Isso também vai da complexidade de cada sistema. Uma tela de login ela tem uma complexidade diferente de um módulo de pagamento. E a chance do módulo de pagamento ter muitos erros é muito grande e também desses erros, no caso, serem muito mais críticos para a aplicação. O nosso quinto princípio é o paradoxo do pesticida, que ele explica o seguinte: após determinado tempo, os testes que não identificam mais defeitos precisam ser revisados e atualizados para testar outros pontos do sistema com o objetivo de aumentar a possibilidade de encontrar mais erros. Isso aqui é muito real. Você tem eu trabalhei em empresas que você tinha casos de teste extremamente desatualizados, casos de teste que já não realmente iam a fundo na regra de negócio, podemos dizer assim, nas entranhas do sistema. E é importante você realmente ou pensar em novos cenários de teste ou atualizar os casos de teste. Então, realmente é um princípio muito válido. O nosso penúltimo princípio é o teste depende do contexto, ou seja, cada contexto exige que a aplicação de teste seja diferente. Não é possível aplicar o mesmo teste de um sistema de segurança e um sistema de e-commerce. Isso aqui é total real. Quando você pensa no sistema e-commerce, você pensa um sistema bancário, você pensa uma simples aplicação que faz um CRUD, que é basicamente um cadastro com update, com visualização, você tem 3 sistemas distintos. Então você não consegue aplicar o mesmo teste, mesmo que seja automação, mesmo que seja de performance. Então, cada contexto, cada sistema, ele vai ter um teste específico para você aplicar. E o nosso último princípio do teste aqui é um que é fantástico, né? A ilusão da ausência de erros. E ele diz o seguinte: encontrar e consertar defeitos não ajuda se o sistema construído não atende às expectativas e necessidades dos usuários. Então, muitas vezes você vai ter um sistema, esse sistema você vai testá-lo, ele vai ter pouquíssimos erros e você vai estar feliz, toda a equipe do projeto vai estar feliz. Nossa, o nosso sistema ele é muito bom, o nosso sistema é robusto. E aí quando entrega, o cliente fala, mas não era isso que eu pedi. Então, ou seja, basicamente a ilusão da ausência de erros. Você acha que você teve um sistema bem feito e não foi isso que aconteceu. Bom, esses foram os 7 princípios do teste. Vamos agora falar sobre o custo da falta de testes. Vamos agora para a nossa aula 7, que é a nossa última aula dessa sessão, o que é teste de software. Vamos lá. Isso aqui é muito, muito interessante. Qual é o custo da correção dos bugs no processo de desenvolvimento de software? E aí tem uma resposta muito boa aqui, que aí depende de quão tarde eles serão descobertos. Em 2013, a Jude Business School da Universidade de Cambridge, ela realizou uma pesquisa e eles levantaram os custos anuais decorrentes das falhas de software no mundo como um todo. E lá em 2013, eles já chegaram no valor de 312 bilhões de dólares.
Eu fui fazer uma pesquisa para montar esse curso aqui com dados mais recentes. Eu acabei encontrando um dado bem consolidado ali de 2018, tudo bem, há 5 anos atrás de quando eu estou gravando esse curso, mas é um valor muito impactante. Encontraram um valor na casa de quase 3 trilhões de dólares, ou seja, numa diferença de 5 anos, nós saímos de 300 bilhões para 3 trilhões. E quando eu falo 3 trilhões, é somente nos Estados Unidos. Os 300 bilhões foi no mundo como um todo. E esses 3 trilhões eles foram descobertos segundo um relatório da CISQ, e eles mediram o custo da baixa qualidade de software nas empresas americanas. Então, assim, absurdo, sim. Muito, muito dinheiro desperdiçado. E como eu também já falei, não é só dinheiro, também são vidas. E aquilo, o teste de software ele é sempre menos custoso e ele pode poupar a empresa de uma enorme dor de cabeça. Casos em que falhas importantes seguem obscuras até o cliente ou a implementação em produção criarem situações dignas de pesadelos. Então essa frase aqui ela resume tudo. E agora vamos falar um pouquinho sobre a regra 10 de Myers. Isso aqui é algo muito importante dentro da nossa área. Isso aqui fala-se muito em matérias, por exemplo, de engenharia de software. Nós já falamos anteriormente sobre o Myers. Né? O Myers, em 79, ele lançou lá o livro, The Art of Software Testing. E já naquela época ele apresentava o conceito no qual, quanto mais cedo descobrimos e corrigimos um erro, menor será o seu custo para o projeto. E o Myers, ele já estabeleceu, por isso que a gente fala a regra 10 de Myers, que o custo de correção do bug ele cresce 10 vezes para cada estágio que o projeto esteja, que o projeto avança. E aí tem essa imagem dele aqui que é fantástica, né? A gente tem as fases, requisito, design, codificação, teste e produção. Ou seja, cada fase que avança, esse erro ele avança 10 vezes 10 e não mais 10. Então, ou seja, em requisitos você tem um custo 1, em design você tem um custo 10, em codificação você tem um custo 100. Já na fase de teste você tem um custo 1000, e quando você chega em produção um custo 10.000. E aí você imagina que quando você fala em produção, você não está só falando em dinheiro. Vou novamente bater aqui na tecla, você está falando em vida humana, você está falando em diversos fatores. Então, assim, quanto mais cedo você detectar o erro, mais barato ele é, mais rápido ele é a correção desse bug. Ou seja, o custo-benefício de você corrigir o bug é muito menor. Então, é importante quanto mais a gente investir em qualidade, investir em teste, e aquilo, a qualidade não é só o testador, né? Não adianta só você também ter uma área de qualidade dentro da sua empresa que isso vai fazer milagre. Não é assim que funciona. Então, é muito importante. Eu ainda conheço empresas, hoje, em 2023, que não tem área de qualidade, que, infelizmente, a equipe de desenvolvimento faz um teste meia boca, entrega um código meia boca. Então, é realmente muito importante a gente ver um cenário que a área de qualidade consegue crescer, a gente consegue ter muitos empregos ainda hoje em dia. Bom, essa foi a nossa aula 7, encerramos aqui a sessão que é teste de software, e agora falaremos sobre os bugs reais. Até a próxima aula. Bom, chegamos agora na sessão 4, chamada Bugs Reais, e aqui nós temos a nossa aula 8, que também tem o mesmo nome. Então aqui nós falaremos sobre os erros que acontecem em produção. Começa por um caso muito conhecido, que é o ônibus espacial Challenger, que aconteceu, isso aqui aconteceu em 1986, eu tinha um ano na época, talvez acho que não tinha sequer completado um ano. Na época, a Challenger ela explodiu 73 segundos após o seu lançamento e foi algo assim muito impactante na época, não só nos Estados Unidos, como no mundo como um todo. Aqui os Estados Unidos perderam 8 bilhões nesse acidente, nesse terrível acidente. 7 pessoas morreram ali naquele lançamento e assim, ali nós tínhamos a primeira professora civil a voar numa viagem espacial, que era a Christa McAuliffe, e aquilo foi um caso que chocou os Estados Unidos como um todo. Os alunos dela estavam assistindo o lançamento e simplesmente um minuto depois do lançamento o ônibus espacial explodiu. E basicamente, qual foi o bug que aconteceu ali na época? Quando ocorreu aquele lançamento, normalmente os lançamentos ocorrem ali no estado da Flórida, numa cidade chamada Cabo Canaveral. Eles estavam numa época que estava muito frio ali. E aquele lançamento aconteceu com uma temperatura de 2 graus.
E normalmente os lançamentos aconteciam sempre em temperaturas superiores a 17 graus. Depois eles foram descobrir que, por conta do frio, né, da baixa temperatura, houve perda de elasticidade nos anéis de vedação, que eram feitos de borracha, né, anéis de vedação ali dos tanques de combustível e tudo mais. Ou seja, não aconteceu a vedação correta, vazou combustível, o combustível caiu ali nos motores e houve explosão, todo mundo morreu, algo trágico, ah, perda de dinheiro, perda de tempo de exploração do espaço, coisa parecida. Então aqui a gente vê um caso clássico de ambiente de teste. Basicamente houve um lançamento num ambiente que não era ambiente usado para os testes. Então basicamente aquilo aconteceu, essa fatalidade. Um outro bug real que eu coloquei aqui é um bug mais recente, que é esse acho que muitos de vocês devem se lembrar, que foram os erros do Boeing 737 MAX. Foram dois acidentes fatais terríveis, um em outubro de 2018, o outro em março de 2019. Nesses dois acidentes foram 346 mortos, prejuízo financeiro de quase 3 bilhões de dólares, isso no resultado financeiro da Boeing no segundo trimestre de 2019. No fim, a Boeing assumiu que eles sabiam das falhas antes dos acidentes, algo que é terrível, assim, terrível, absurdo. E basicamente eles tinham uma falha no software ali do 737 MAX, onde o software fazia a medição do ângulo do avião. E aí, no caso do software, ele fazia uma leitura equivocada e ele não acionava uma luz de divergência para indicar problemas aos pilotos. E se esse software indicasse essa luz de divergência, os pilotos poderiam atuar. Basicamente, os pilotos não sabiam que havia um problema, os pilotos não podiam atuar e esses dois aviões acabaram caindo. Eu lembro que a Boeing tirou todas essas versões do 737 MAX do ar, basicamente quando eles pararam de voar, eles corrigiram o defeito e hoje esse avião é um dos mais seguros do mundo. A aviação tem uma coisa fantástica, a aviação, quando você tem um acidente, a aviação para, volta para trás, entende, corrige o problema e muito dificilmente vai cair um avião ou um avião vai ter problema novamente por conta daquele bug, daquele defeito. Um exemplo é aquela questão do Air France, que caiu logo depois que ele saiu do continente brasileiro, se não me falha a memória, 2012 ou 2013, eu realmente não lembro mais o ano, ou 2014, algum desses anos, realmente peço desculpas, mas realmente eles tinham um problema ali nos tubos de pitot, e depois que aquilo foi corrigido, você vê, dezenas de aviões passam por aquele espaço todos os dias e nunca mais houve nada parecido. Então a indústria aeronáutica, aeroespacial, eles realmente são muito bons nessa questão de mitigar erros. É uma pena que os erros acontecem pela primeira vez, mas normalmente eles não acontecem mais. Em 99, a NASA perdeu a sonda espacial Mars Climate Orbiter. Essa sonda estava indo para Marte, essa sonda estava entrando na atmosfera de Marte e basicamente eles perderam a sonda ali. A perda financeira até que não foi tão grande, foi 125 milhões de dólares, ninguém morreu, mas você perdeu tempo de exploração. E basicamente aqui foi um negócio bizarro também. O software de navegação da sonda ele usava a unidade no sistema métrico, que é basicamente o que a gente usa, centímetros, quilômetros, metros, etc. E o software do controle em terra lá na NASA usava unidades imperiais inglesas, que são a unidade de medida que os americanos usam. Jardas, onças, sei lá também dizer porque a gente não usa isso. Mas é bizarro isso aqui. Isso aqui realmente faltou aqui um teste integrado. Aqui a gente pode pensar que realmente faltou um teste integrado, um teste de sistema completo. E é um negócio absurdo. A gente perdeu ali. Essa sonda poderia ter descoberto coisas em Marte que foram descobertas mais para frente, fora o dinheiro perdido. Esse aqui foi algo que eu me lembro, eu tinha ali 14 anos na época, que foi o famoso bug do milênio. Vocês que são mais novos, isso aqui foi algo bizarro. Isso aqui aconteceu na virada de 99 para 2000, basicamente a entrada do novo milênio. Ele assustou muito assim a gente. Eu lembro de... não trabalhava, era um adolescente, mas só se falava nas
revistas de TI na época, eu lembro que eu comprava algumas, só se falava nos jornais sobre o bug do milênio. Chegou do 31 de dezembro para 1º de janeiro, vai ter o bug milênio, vai tudo parar. E foram gastos mais de 580 bilhões de dólares. Naquela época era muito dinheiro. Qual que era o temor aqui? Eles tinham temor que 80% dos computadores, ou seja, mais de 80% dos computadores e dos eletroeletrônicos, que eles ficassem confusos, porque basicamente eles trabalhavam com o ano 99 e o temor era que quando virasse do 99 para o 00, esses sistemas imaginassem que a gente regrediria para 1900. E aí o medo era que isso desencadeasse uma série de operações erradas. O único evento relativamente preocupante, e assim, preocupante ao extremo, acabou acontecendo em uma usina nuclear do Japão, cujo equipamento de segurança falhou. Só que assim, na época, muitas pessoas viraram ali a madrugada da virada do ano. Realmente era um temor muito grande que que diversos erros acontecessem. Com certeza nesse evento no Japão tinha muita gente e logicamente esse erro disparou ali na virada do ano e logo em sequência já devem ter corrigido isso. Eu trouxe um aqui que não, que basicamente não traz perda de dinheiro, não traz perda humana, mas é algo que pode trazer perda de valor da empresa, pode criar memes como aconteceu aqui, coisa parecida. Esse aqui é um bug que aconteceu o seguinte. Aquele famoso vídeo da música Gangnam Style, ele foi o primeiro vídeo a ultrapassar esse valor aqui. Vamos ler ele. São 2 bilhões 147 milhões 483.647 visualizações no YouTube. Ou seja, o contador de visualizações do YouTube, ele usava uma variável de 32 bits. Quando alcançou esse valor e passou, ou seja, alcançou 648 ali no fim, entrou em overflow. Ou seja, é a forma que está mostrando aqui na imagem. Estão vendo que está um negativo, ou seja, entrou em overflow. O YouTube precisou alterar a variável, passaram agora para 64 bits. Ou seja, o próximo vídeo terá que bater 9 quintilhões de visualizações. Pode ser que eu não veja isso, talvez o meu filho ou o meu neto veja isso. Mas é aquilo que eu falei. Não teve nenhuma quebra financeira, o YouTube não perdeu dinheiro, mas acabou afetando um pouco a imagem da empresa. Então vocês veem que o bug que acontece em produção, nem sempre você vai ter perda de dinheiro, de vidas humanas, etc. Mas a empresa pode ter um pouco de perda da marca, pode virar um meme, e também você pode ter perda de valor pensando em bolsa de valores, etc. Eu trouxe aqui algumas coisas interessantes, né? Os bugs reais ou os erros em produção, infelizmente, eles são muito comuns, mas não costumam ser tão famosos como citados anteriormente. Eu trouxe aqui alguns erros mais recentes, acontecidos em 2022 e 2023. Um que aconteceu na Kia, aquela montadora de veículos sul-coreana. Eles precisaram fazer um recall de mais de 30 mil veículos devido a um erro de software. Ou seja, os proprietários não tiveram qualquer custo e a empresa teve que gastar ali para chamar esse pessoal e fazer a troca, fazer a atualização desse software. Um segundo erro aqui real, mais de 4 mil clientes de uma empresa dos Estados Unidos não receberam suas faturas para o pagamento devido a um bug. Esse fato persistiu por até 4 meses. Imagina, a empresa está lá, começa a ver a queda no seu faturamento, e aí eles começam a cobrar, por exemplo, o cliente A, o cliente B, o cliente C, ele fala, não, peraí, eu não paguei porque eu não recebi a fatura. Vocês mandavam a fatura até mês passado, vocês não mandaram, eu não fiz o pagamento. E aí, ou seja, essa empresa americana ela teve que, além de tudo, arcar com os custos, coisa parecida, e não puderam cobrar juros desses clientes. Por fim, uma empresa japonesa culpou o software por um pouso mal sucedido na Lua, causando a perda do contato com a nave antes do pouso. Basicamente, mais uma perda de sonda, dessa vez não em Marte, como mostramos anteriormente, mas sim na Lua. A empresa japonesa, com certeza, novamente, mais um erro de software, mais um erro que faltou teste de sistema, faltou teste integrado. Perderam a sonda, né, no contato com a Lua, e foi uma perda de dinheiro muito grande, fora a perda de tempo. Então é isso, pessoal. Essa aqui foi essa sessão sobre os bugs reais. Eu espero que vocês tenham aproveitado aqui. Tentei trazer alguns casos reais, também trazer um pouco aqui alguns comentários sobre isso. E agora nós vamos para a próxima sessão falar sobre os casos de teste. Até lá!
Vamos lá, pessoal. Chegamos na sessão 5 aqui do nosso treinamento, chamada Casos de Teste, e eu separei 4 aulas aqui para vocês. A primeira aula, que é essa aqui, que é a aula 9, vamos falar sobre casos de teste. E eu trouxe 2 definições aqui do que são casos de teste. No sílabus do ISTQB, que é da certificação CTFL, eles falam o seguinte: caso de teste é um conjunto de pré-condições, entradas, ações, logicamente quando aplicável, resultados esperados e pós-condições, desenvolvidos com base nas condições de teste, ou nas regras de negócio, requisitos, etc. Eu também trouxe aqui uma definição de 2 autores, que é o Rick Craig e o Stefan Jaiskel, no livro Systematic Software Testing, em 2002, eles falaram o seguinte: o caso de teste descreve uma condição particular a ser testada e é composto por valores de entrada, restrições para sua execução e um resultado ou comportamento esperado. Vocês podem perceber que eu grifei, né? Eu logicamente coloquei em negrito entradas e resultados. Vocês podem ver que as 2 definições têm esses 2 dados. Então, ou seja, basicamente o caso de teste é isso. É um input, que é uma entrada, e um output, que é um resultado. Basicamente, você entra com uma massa de teste, com ações e coisa parecida, e você precisa validar, basicamente, qual é o resultado esperado dessa entrada. Então, a gente pode determinar um caso de teste como isso. Bom, os casos de teste eles evoluíram ao longo dos anos. Quais são as diferenças entre cada um deles? Eu vou trazer 4 exemplos aqui para vocês, até mesmo formas de escrever casos de teste como eu escrevi ao longo da minha carreira. O primeiro que eu coloco aqui para vocês, eu costumo chamar de scripts de teste. Eu não sei se todo mundo chama assim, eu não sei se os autores chamam assim, mas eu acho que é a melhor forma de falar. Eu digo que é a forma mais detalhada de documentar um teste. Normalmente os scripts de teste, eles detalham linha por linha de cada ação, e eles são extremamente detalhados, eles vão ali ao fundo do detalhe, né? Cada ação e cada dado necessário para rodar o teste. Basicamente, para você escrever um script de teste dessa forma, você precisa de uma documentação mais rica e, logicamente, de mais tempo na fase de modelagem dos testes. Eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu trouxe um exemplo aqui como se fosse, por exemplo, fazer login no site do LinkedIn. Então, vocês podem ver que está extremamente detalhado. Eu coloco a URL. Isso aqui na época funcionava dessa forma para logar. Eu acho que já até mudou. Mas, basicamente, naquela época você tinha que clicar no botão entrar. Você tinha que digitar o e-mail, digitar a senha e clicar no botão entrar. Então, aqui eu detalhei ao máximo das instruções para isso. E foi como eu falei, aqui você precisa ter uma documentação muito rica e ter muito tempo para poder escrever esse tipo de teste. Vamos falar um próximo agora, que é o caso de teste. Basicamente é o caso de teste, que eu chamo ele de caso de teste. Ele descreve uma ideia específica a ser testada sem detalhe. Ou seja, sem detalhar os dados necessários e etapas exatas a serem executadas. Os casos de teste, eles proporcionam uma flexibilidade para os testadores decidirem de que forma eles pretendem completar o teste. Eles, logicamente, também necessitam de uma documentação detalhada, logicamente que não igual o script de teste, e a sua elaboração é um pouco mais rápida do que a dos scripts de teste. Vamos ver um exemplo aqui. E aí eu peguei um exemplo aqui da Amazon. Ou seja, o passo 1, acessar o site da Amazon, o passo 2, clicar em ofertas do dia. E aí aqui a gente vê como que ele é mais rápido do que o script de teste. Selecionar um item aleatório e clicar em adicionar ao carrinho. Ou seja, aqui eu não estou determinando qual item. Aleatório. Então aqui, na hora de execução do testador, ele vai conseguir, ele vai ter uma flexibilidade maior na hora do teste. Ao passo 4, inserir o cupom de desconto e clicar em aplicar. Também qualquer cupom de desconto. Eu lembro que quando a gente escrevia lá no passado, mais de 10 anos atrás, no formato script de teste, a gente normalmente colocava fixo aqui, por exemplo, um cupom de desconto. E aí, nesse caso, a gente sofria, porque aquele cupom de desconto tinha expirado, ele não funcionava mais, coisa parecida. Ou também, a gente colocava isso dentro de um arquivo anexo. E aí também aquele arquivo anexo você tinha que sempre atualizar. Então aquilo era muito ruim. Você perdia muito tempo dando manutenção para o teste, coisa que não acontece aqui nessa forma que eu chamo de caso de teste. Vamos agora para uma próxima. Essa que eu gosto bastante, eu chamo de cenários de teste. Descrição do objetivo que o usuário pode encontrar ao utilizar o programa.
já que os cenários de teste oferecem pouca informação sobre como completar o teste, que é basicamente o passo a passo. Os testadores têm uma grande flexibilização para buscar uma solução. Eu considero que ela é a melhor técnica para mapear um cenário de teste regressivo antes da automação dos testes, já que a fase de modelagem consumirá menos horas, permitindo ao analista um maior tempo para a elaboração dos scripts automatizados. Eu vivi isso aqui na prática, pessoal. Na época que eu era gerente de teste, na época nós primeiramente fazíamos os nossos testes regressivos no formato script de teste. Com o tempo, a gente precisou deixar o nosso cenário mais ágil. Então, nós partimos para aquele modelo anterior que eu falei aqui, que eram os casos de teste, ou seja, começamos a deixar mais flexível. Só que quando nós partimos para automação, nós precisamos, naquela época, nós tínhamos a necessidade de mapear novos fluxos regressivos e depois automatizar esses fluxos regressivos. Nós não tínhamos mais tempo para criar, seja no formato script de teste, seja no formato caso de teste. Então, nós partimos para cenários de teste, que é basicamente isso aqui. Acabou. Era só isso aqui. Era só, por exemplo, uma descrição. Criar uma requisição de compras contendo 10 itens. Eu não tinha mais o passo a passo. E aí, na hora que o testador, no caso, o automatizador, ele ia criar a automação, era muito mais rápido. Só que aqui tinha um porém. O automatizador, ele já vinha do teste manual. Então, ele sabia exatamente o que era criar uma requisição de compras e ele sabia como selecionar 10 itens. Então, ou seja, não adianta você pegar hoje na sua empresa e querer que todo mundo escreva cenários de teste se ninguém entende do sistema. Ou todo mundo escrever isso para automatizar. Se não conhece o sistema, você não consegue aplicar essa forma de escrever o caso de teste. Por último, a linguagem Gherkin, acho que também muitos aqui que já trabalham, que já leram, que já fizeram algum curso de QA de teste conhecem. O que é a linguagem Gherkin? A sua função é padronizar a forma de descrever especificações de cenários baseado na regra de negócio. Ele também serve para deixar nossos testes automatizados super fáceis de serem lidos, inclusive para uma pessoa totalmente leiga no assunto. Depois, logicamente, a programação vai por trás dessa linguagem Gherkin, já que literalmente o tester vai escrever um código para executar na prática o que o Gherkin descreve. E aí eu trouxe um exemplo aqui, que você escreve em Gherkin, que é basicamente o famoso dado, quando, então. Então você tem o dado, que é um contexto. Aqui, por exemplo, dado que eu desejo autenticar no sistema. E aí você tem um esquema de cenário. Quando eu informo um usuário que está ali no esquema de cenário em exemplos, e uma senha tal, e clico no botão entrar, ou seja, né, quando clico no botão entrar, então eu recebo a mensagem tal, e a mensagem também está nos exemplos ali embaixo, por exemplo, na linha 18. Bom, pessoal, isso foi aqui a nossa aula 9, agora a gente vai fazer uma aula 10 que é muito importante, que faz uma ligação aqui com a nossa aula 9, que é a Gherkin não é BDD. Até lá! Bom, conforme eu adiantei para vocês na última aula, aqui na aula 10 a gente vai falar sobre um tema muito polêmico e eu coloquei o título seguinte: Gherkin não é BDD. E eu acho bem importante citar isso agora, ainda mais, principalmente para quem nunca teve contato com nada de QA, é bom já sair aqui do nosso curso aqui já com esse fundamento bem definido dentro da cabeça, né? Como eu coloquei, é um tema muito polêmico, né? E sempre tem muita discussão em rede social, LinkedIn, blog, coisa parecida. É importante a gente explicar que escrever o caso de teste na linguagem Gherkin, que foi aquilo que eu mostrei na aula anterior, não é a mesma coisa que fazer BDD, que muita gente fala de forma errada, e muito menos escrever Cucumber. São três coisas diferentes aqui, o Gherkin, o Cucumber e no caso o BDD, né? O Gherkin ele é uma poderosa linguagem natural, desenvolvida para que humanos possam utilizar como forma de entendimento e compreensão acerca das especificações levantadas a partir da perspectiva do stakeholder, né? No caso do dono do produto, coisa parecida, PO, e etc. E hoje o Gherkin está disponível para mais de 37 idiomas. Então, ou seja, aquele dado quando então, ele funciona em mais de 37 idiomas. Quando a gente fala de BDD, o BDD, na verdade, ele é a tradução dele é o desenvolvimento guiado a comportamento, que é o Behavior Driven Development.
E na verdade o BDD ele é uma metodologia de desenvolvimento, ele não tem nada a ver com teste. Tem muita gente que fala assim, não, eu faço meus testes em BDD. Não, cara, tá completamente errado, né? Criou-se uma falsa ideia disso, e muitas pessoas acabaram seguindo. Basicamente, né, o BDD, né, a metodologia BDD, ela utiliza a linguagem Gherkin como input, e aí você pode usar o Cucumber, que é, né, que é uma ferramenta, ou não. Então, ou seja, nem sempre você vai escrever o Gherkin, por exemplo, a metodologia de desenvolvimento do software vai estar em BDD e você vai usar o Cucumber como ferramenta para fazer a tradução desse Gherkin para código. Nem sempre, não é obrigatório. E algo que se tornou muito errado hoje no mercado é que basicamente o QA escreve os seus cenários de teste, seus casos de teste ali em Gherkin, e as pessoas já falam, não, nós usamos BDD. E aí quando você chega no analista de negócio, na área de negócio, ou você chega no desenvolvedor e você pergunta, então vocês usam BDD como metodologia? Eles falam, não, mas a gente não usa. Outra coisa errada também, quem escreve o Gherkin? O certo seria o analista de negócio escrever, ou talvez juntamente com o QA, tem até uma definição chamada os três amigos. Só que normalmente também, de forma errada, quem escreve o Gherkin é o QA, não passa por nenhuma validação da área de negócios, e aí o negócio acaba sendo feito de forma errada, as pessoas saem confirmando as coisas erradas, e aí a gente ouve essas coisas que nem eu descrevi aqui no começo, fazer o BDD, escrever Cucumber, são termos errados, são coisas erradas que acabam seguindo ano após ano, e assim isso acaba ficando errado dentro da nossa área. Então, por isso que eu achei importante ter essa aula. Ela não foi muito extensa, aqui um pouco mais de 3 minutos, mas acho que foi realmente importante para todos. Qualquer dúvida que vocês ficarem também, eu peço que me chamem lá no LinkedIn ou aqui pela plataforma, mas é muito importante. E depois disso a gente vai para a próxima aula falar um pouco sobre as características dos casos de teste. Até mais! Chegamos agora na aula 11, logo depois de falarmos sobre os 4 tipos de casos de teste, e também depois que eu expliquei um pouquinho para vocês as questões do Cucumber, do Gherkin, do BDD, e mostrei que uma coisa não é igual à outra, basicamente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características que tornam um caso de teste bom, no caso. Então, eles têm algumas que são a seguinte: seguir um padrão. Isso aqui é muito importante. Eu já trabalhei em empresas, já trabalhei em equipes, já trabalhei com pessoas que cada caso de teste elas escreviam de uma forma, escreviam uma espécie de nomenclatura, tinha momentos que, por exemplo, elas escreviam, pressione o botão gravar, e logo na sequência escreviam, e clique no botão gravar. Não, você precisa manter um padrão. Se você falou pressionar o botão, você vai falar pressionar o botão no restante. Logicamente que essa característica aqui, ela se dá aos casos, no caso, script de teste e casos de teste, que nem vocês viram nas últimas aulas, onde ali nós detalhamos um passo a passo mais rico, mas isso também serve, por exemplo, naquele formato cenários de teste, onde, querendo ou não, também você precisa manter um padrão da forma que você vai escrever os títulos dos casos de teste. A segunda característica é ser objetivo e não exaustivo. Isso aqui também serve para todos os tipos de casos de teste. Não adianta ser prolixo, você ficar inventando milhões de detalhes e você não chegar no objetivo. O caso de teste ele tem que ser objetivo, mesmo aquele script de teste que é bem detalhado. Ele tem que ter um objetivo bem claro e não adianta ele ser exaustivo. O terceiro é tornar evidentes as situações de falha. E aqui a gente fala mais, por exemplo, quando você vai ter um caso de teste mais focado, por exemplo, em inserção de erro. Basicamente você tem 3 tipos de caso de teste, né? Como posso dizer? 3 caminhos diferentes. Você tem o caminho feliz, que é basicamente quando você valida que a regra de negócio está correta. Você tem um outro tipo de caso de teste que é chamado de fluxo alternativo, que é quando você pega um caminho alternativo do caminho feliz, mas basicamente um caminho alternativo que chega num final feliz. E você tem o caso de teste negativo ou de inserção de erro, que é basicamente você faz o teste realmente esperando uma falha. Por exemplo, você vai fazer um login sem e-mail, ou sem usuário, ou sem senha. Quando você pressionar o botão de login, ele vai te retornar um erro. Então você pode ter um caso de teste para isso. Então você precisa
pensando aqui numa boa característica, você precisa tornar evidente a situação dessa falha. A nossa quarta característica é atingir a maior cobertura possível. E aí foi aquilo que eu falei, né? Você tem casos felizes, você tem caso alternativo, você tem um caso de erro. Então você precisa pensar, cobrir o máximo possível das regras de negócio ou do sistema como um todo. Depois de estar sempre atualizado, aqui é um desafio muito, muito grande, porque basicamente você acaba deixando os casos de teste para trás. Acho que praticamente todas as empresas que eu passei era isso. A gente construiu o caso de teste, não importa a forma, né? Não importa o tipo que ele era construído, e depois no futuro ele acabava sendo largado, então ele não sofria manutenção e ele acabava deixando de ser atualizado. Então, ou seja, tente deixar o seu caso de teste o mais atualizado possível. O próximo é que ser reutilizável. Isso aqui é muito importante. Hoje, nas ferramentas que nós falaremos na próxima aula, você tem opções de realmente conseguir reutilizar de uma maneira melhor. Eu lembro que lá no passado usávamos Excel. Era realmente difícil você reutilizar os casos de teste. Então você precisa, se você conseguir transformar o seu caso de teste em ele ser reutilizável, isso vai ser muito bom. Isso vai te deixar você vai ganhar muito mais tempo na hora de construir o seu cenário de teste. Planejar antes de escrever, isso aqui é muito claro, não adianta você sair escrevendo à torta e direito, realmente faça um planejamento. Aí é importante também pensar nos padrões, nos objetivos e tudo mais, isso tudo que vai te ajudar muito se você realmente perder ali um tempinho planejando, depois na hora de escrever vai ficar muito mais fácil. O penúltima característica, sempre informar o resultado esperado. Isso aqui é muito claro, porque basicamente é o resultado esperado que vai validar se o caso de teste ele passou ou não. Então, se o teu caso de teste, não importa o tipo, se ele não tiver um resultado esperado, você não consegue garantir se ele realmente passou ou não. Então, é uma característica muito importante. E por último, algo que eu sempre bato na tecla, que é cuidar da gramática, é escrever bem escrito. Não estamos pedindo para ninguém ser um professor de português. Eu mesmo cometi já diversos erros de português aqui nesse curso, na forma falada, normal, né? Estamos falando aqui, eu não estou fazendo um curso de português para vocês, é realmente um curso de alguém de QA para pessoas de QA. Mas no momento que estamos escrevendo um caso de teste, precisamos pensar muito, temos que tomar muito cuidado com a gramática, pensar duas vezes, se tiver dúvida, vai no Google, pesquisa, uso dos porquês, acentuação, coisa parecida. E por que eu falo isso? Existem empresas, existem clientes de consultorias que você escreve um caso de teste, que você escreve diversos casos de teste ali, né? E, por exemplo, você precisa enviar, no caso, esse caso de teste para um cliente. Vamos supor que você trabalha numa consultoria, você trabalha num cliente que você é o fornecedor de software para um cliente X. E pode ser que esse cliente X peça para a tua empresa, para o teu chefe, quais foram os casos de teste que foram criados e que foram validados para o sistema Y. E aí, no caso, vocês vão exportar essa suíte de teste e vão enviar para o cliente. Imagina se tiver mal escrito, imagina se tiver erros de português. Então isso aqui é muito importante. E não é só no caso de teste, isso aqui é para tudo. Depois a gente vai falar de bug, vocês vão ver também que a abertura do bug é muito importante. Quando vocês forem fazer o currículo de vocês é muito importante. Quando forem escrever em redes sociais é muito importante. Então, realmente, cuidem da gramática. Isso é muito importante para a carreira de todos. E eu acho que aqui eu consegui realmente cobrir todas as características, né, que tornam um caso de teste bom. Logicamente que algumas dessas características, vamos supor, não atendam 100%, por exemplo, o cenário de teste, ou não atendam 100% os testes escritos em Gherkin. Mas eu posso dizer que, sei lá, 80, 90% dessas características englobam todos eles. Então, realmente, vejam essas características, olhem para os seus casos de teste e vejam o que vocês conseguem melhorar. Realmente são dicas muito importantes. E é isso. Vamos agora falar um pouquinho sobre as ferramentas de teste. Vamos lá, pessoal. Chegando aqui na última aula da sessão 5, chamada Casos de Teste, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre ferramentas de casos de teste. Então, aqui o que eu fiz? Eu listei algumas ferramentas, ou seja, aqui são ferramentas utilizadas para escrita e manutenções dos casos de teste. Também são ferramentas utilizadas para fazer todo aquele controle da execução dos testes. E aí, ao fim de cada bateria de teste, essas ferramentas geram relatórios gerenciais e acabam realmente dando um bom suporte para a coordenação e gestão da área de vocês.
Eu ainda estimo que a maior e mais ferramenta usada para escrita, controle e gestão de casos de teste ainda deva ser o Excel. O Excel realmente foi a primeira que eu trabalhei lá atrás, em 2007. Ainda acho que muitas empresas estão ainda usando Excel, porque o Excel, na verdade, é muito fácil. Você tem diversos templates hoje em dia no Google. Basicamente, você baixa ali o template. Se tiver em inglês, você traduz. Você tem algumas opções em português também. E você consegue rapidamente, ali, em questão de minutos, já começar a escrever seus casos de teste e ter esses casos de teste registrados, né, numa ferramenta, querendo ou não, né, no Excel. Você consegue versionar isso até mesmo num Git, num SVN, coisa parecida. Você consegue colocar ele num diretório compartilhado, etc. Então, eu nunca vi nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu chuto aqui que ainda deve ser uma das ferramentas mais utilizadas para isso. Tanto é que hoje no cliente que eu trabalho aqui em Portugal, quem faz teste manual ainda faz Excel. Então, provavelmente vocês verem que não é absurdo. Eu destaquei algumas ferramentas, algumas que realmente eu trabalhei, algumas que eu conheço do mercado, eu acho que são as principais hoje em dia. Basicamente eu trouxe um print de cada uma delas, eu vou explicar rapidamente. Eu não vou entrar no detalhe de utilização delas, realmente para vocês entenderem, para vocês falarem assim, pô, legal, conheço essas ferramentas. Se depois do curso aqui vocês participarem de uma entrevista, de coisa parecida, você pode falar, ó, eu fiz um curso, eu vi falar sobre a ferramenta X. Então essa é a ideia aqui. A gente começa pelo TestLink, na minha opinião. Se não for o Excel, vai ser o TestLink, a ferramenta mais utilizada hoje no mercado. O TestLink é interessante porque é uma ferramenta 100% free, é um open source, mas você precisa se preocupar com a infraestrutura para você ter o TestLink. Você não consegue hoje, por exemplo, acessar um link, criar uma conta e sair utilizando. Você precisa criar uma estrutura basicamente com um banco MySQL, você precisa ter o Apache, né, o servidor Apache para rodar, mas, por exemplo, você tem hoje uma ferramenta que se não me falha a memória, é uma ferramenta de PHP, agora eu realmente não lembro o nome exatamente dele, mas você consegue instalar essa ferramenta na sua máquina, você consegue ter ali um Apache, ter um MySQL, ter algumas outras ferramentas, até mesmo o PHP, né, o servidor PHP, etc. E você consegue instalar o TestLink na sua máquina local. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa nos anos ali, logo depois que eu saí da Itautec, ali entre 2010 e 2011. Na época a gente usava Excel e eu fiz a implementação do TestLink lá para a empresa. No caso, né, nós tínhamos uma área pequena de QA, lembro que acho que eram 3, 4 pessoas no máximo. E primeiramente eu instalei o TestLink na minha máquina, aí lógico que a gente tem aquele problema. Enquanto eu não chegasse na empresa, o TestLink não estava no ar, porque basicamente precisava subir a minha máquina, desligar a máquina para ir embora. Mas ali ajudou e depois a gente jogou o TestLink realmente para um servidor web, né, para uma URL web, que no caso na época o gerente comprou lá um domínio e a gente começou a usar ali dentro. Mas é uma ferramenta muito, muito fácil de utilizar, que nem eu já falei, é gratuita. Aqui eu coloquei um print de um caso de teste. Então vocês veem do lado esquerdo, você tem toda a suíte de teste. Então, se é para dar ali clientes, regressivo, funcionalidade, né? Tem diversas pastinhas, cada pastinha a gente chama de suíte. E aí você consegue ter diversas subsuítes dentro das suítes. Então pode ver, por exemplo, ali, ó. Eu tenho uma pasta maior, que são uma pasta total com 8.342 casos de teste. Dentro dela você tem outras várias subsuítes. Uma delas se chama teste de regressão. E dentro dessa teste de regressão, que só ela tem 804 testes, dentro dela você tem diversas outras subsuítes. E aí ali tem uma aberta com mais 58 casos de teste. E dentro dela tem outra chamada fluxo de requisição item normal, que tem mais 13 casos de teste. Então você vê que você consegue editar muito bem, você consegue deixar de uma forma bem clara, né, de visualização. É bem fácil de usar o TestLink e do lado direito você tem o caso de teste em si. Então ele gera um identificador único para cada caso de teste. Pode ver que esse chama-se GL-10.798. Esse caso de teste ele se chama aprovar requisição. Ele está na versão 4. Ele foi criado em 2015, ele foi editado também em 2015 no mês seguinte. Ele mostra as pessoas, logicamente que aqui a gente ocultou, porque foi um print obtido na internet, então eu ocultei qualquer nome que pudesse ser
ser sensível, nome de pessoa, nome de cliente, etc. E ele tem um passo a passo. Vocês podem ver que tem ali 1, o 2, o 3, o 4, 5. Basicamente, ações do passo, que é aquela entrada que a gente falou no começo dessas aulas aqui de caso de teste, e o resultado esperado. Basicamente, o input e o output. Então, esse aqui é o teste link. Eu realmente, se você não tiver nada, se você não quiser o Excel, eu recomendo muito o teste link. Realmente só resolve essa questão de infraestrutura, mas é uma ferramenta muito legal de usar. E quase sempre tem atualização, por mais que seja open source, ela tem toda uma comunidade por trás dela fazendo a manutenção, etc. Mas quase sempre eles têm versão sendo disponibilizada. Depois do teste link, eu coloquei aqui o Zephyr, eu acho que fala desse jeito. O Zephyr ele é um plugin para o Jira. Então, basicamente, muitas empresas hoje usam o Jira para fazer o controle dos bugs, o controle dos cards, até mesmo o controle de processo. E esse Zephyr, ele realmente serve ali como um plugin para você poder escrever casos de teste dentro do Jira. Ele tem um problema que eu lembro que eu tinha analisado há um tempo atrás, que é assim, infelizmente você não tem, ele tem um custo muito alto, porque basicamente o Zephyr ele pega a quantidade de usuários do TestLink, não, desculpa, usuários do Jira, e aí você acaba pagando em cima desses usuários. Então, eu não sei se isso mudou, tá? Eu estou realmente falando o que eu tinha analisado há um tempo atrás. Mas vamos supor, você trabalha numa empresa que você tem 100 pessoas usando o Jira, e dessas 100, 5 são pessoas de QA, nessa época que eu vi que assim, você pagaria por 100 e não por 5, e é muito caro. Mas é bacana que você tem uma ferramenta, basicamente você usa uma ferramenta única, o Jira para tudo. Ajuda bastante. Então, realmente, eu não sei dizer se isso mudou. Se você pretende indicar na sua empresa, vale a pena fazer uma POC, fazer realmente entender, entrar no site deles, ver questão de preço, se for o caso, mandar um e-mail lá para eles e perguntar isso. Falar, eu tenho X usuários que utilizam o Jira, desses X somente, sei lá, 3, 4 vão usar o Zephyr, eu quero saber quanto que eu pagaria. Mas é uma ferramenta bem poderosa. Próximo é o Azure Test Plan. Ele fica dentro do Microsoft Azure DevOps. É uma outra ferramenta muito parecida, por exemplo, com o Jira. Muitas empresas usam o Azure DevOps para fazer também todo o seu controle ali. Legal do Azure DevOps que, por exemplo, assim, você tem toda a parte dos cards, dos bugs, você tem toda a parte do código versionado ali dentro. E aí você tem algumas outras ferramentas e você tem também a questão do test plan. Test plan você escreve os casos de teste, faz todo o controle, gerenciamento, assim como o test link, assim como o Zephyr. Aqui também eu coloquei um print que eu obtive na web, basicamente acho que é de um demo da Microsoft. Eu já trabalhei com Azure DevOps, mas na época eu e a equipe que a gente trabalhou, a gente não gostou de escrever os casos de teste aqui dentro, não era legal. Eu não sei se era por conta da versão do Azure DevOps que a empresa tinha, ou se era questão de licenciamento. Mas a gente na época não gostou tanto, mas é legal porque a ferramenta está integrada. Se a empresa usa o Azure DevOps para tudo, compensa você ter a parte de caso de teste aqui dentro. Não sei se esse Azure Test Plan você tem algum pagamento extra. Então realmente eu não sei dizer também, mais uma vez, assim como o Zephyr, vale a pena entender um pouco mais no site lá da Microsoft. Eu trouxe uma outra versão aqui mais recente, né, de uma ferramenta, que é o Case, Case.io. Para quem tiver dúvida, quiser conhecer, o Case eu acho muito legal. Eu conheci eles em 2019, cheguei até a escrever um artigo lá no meu LinkedIn, depois quem quiser dar uma olhada lá. Na época eu trabalhava numa empresa que só tinha Excel e estava muito ruim gerenciar as coisas, eu acabei implementando o Case lá na época. Só que eu peguei uma época do Case que era muito boa. O Case, aquela época ele era free para qualquer número de usuários. Então, assim, valia muito a pena usar o Case naquela época. Você criava uma conta online, é uma ferramenta SaaS, ou seja, uma ferramenta que está na nuvem. Ou seja, você não precisava se preocupar com infra, coisa parecida. Eles tinham um plano gratuito muito bom. Que nem eu falei, você tinha N usuários de forma gratuita, então aquilo era muito bom. A gente podia crescer a área de QA sem gastar nada com ferramenta. Porque basicamente o Case ali ele tinha, sei lá, 6 meses, no máximo 1 ano de vida. Eles ainda estavam crescendo a ferramenta, então na época valia a pena eles deixarem a ferramenta gratuita. Hoje em dia não é mais assim. A última vez que eu olhei a parte de preço, o Case ele é free até 3 usuários.
Mesmo assim, se você tiver uma área pequena, vale a pena ir para o case, você não gasta mais nada e você acaba, se você quiser realmente comprar mais licenças, comprar uma versão a mais, ela tem as opções ali no site deles, e aí você precisa ver realmente se vale a pena, porque o pagamento é em dólares, se não me falha a memória, acho que é em cima de cada usuário. Então, se você tiver uma área de QA muito grande, acaba não compensando. E eu trouxe aqui um print mostrando como que é a criação de um caso de teste. Achei muito legal, porque você consegue, por exemplo, escolher a camada. Por exemplo, aqui nesse print a camada está de testes end-to-end, que é aquele teste ponta a ponta, basicamente o teste que você testa do começo ao fim do sistema. Achei legal que tem ali o behavior, que é o comportamento. Você consegue escolher, que nesse caso ele está positivo, mas você consegue escolher positivo, negativo, e tem outras formas. Tem prioridade. Ele tem ali questionando se o teste é um teste FLAC. O teste FLAC é aquele teste que já que não alcança mais nada, é um teste que está desatualizado. Então ali você consegue, por exemplo, depois de um tempo você consegue mudar esse teste para yes ou manter ele como no. E é legal que ele tem ali um campo chamado Automation Status. Você consegue depois com o tempo dizer se o seu teste foi automatizado ou não. Então é uma ferramenta muito, muito bacana. Quem estiver ouvindo aqui o curso, entra lá, case.io, faz a sua conta gratuita, usa o seu Gmail, faz a sua conta e leva depois futuramente para o teu chefe, coisa parecida, que é realmente uma ferramenta muito legal de trabalhar. Eu gostei bastante do tempo que eu trabalhei com ela. Trabalhei em 2 empresas com o Case, mas eu já não uso o Case há muito tempo. Posso dizer que 3 anos que eu não uso o Case, então eu acabei perdendo as últimas novidades, os últimos lançamentos deles, e realmente eu já não sei mais como que eles estão. Por último, eu trouxe aqui a Test Gear, também uma ferramenta nova, assim como o Case, eu também já falei dela no meu LinkedIn. Ferramenta também muito bacana, muito robusta, só que diferente do Case, ela não tem um plano gratuito a testes de usuários, você consegue criar uma conta trial e fazer um teste por uma semana, é legal para você entender a ferramenta, mas depois disso você tem que pagar. Eu não me lembro exatamente se é um valor baixo ou não, mas normalmente essas ferramentas acabam cobrando por usuário. E aí, dependendo, né, do tamanho da sua área e tudo mais, acaba não compensando. Mas a TestGear eu gostei bastante. Aqui está um print dela mostrando a parte de execução. Olha que legal ali. É muito bom a forma gerencial também. O pouco que eu usei ela, eu gostei bastante da escrita de casos de teste, de criação de suítes de teste, etc. Então, é uma ferramenta bacana. E assim, pessoal, trouxe 5 opções aqui para vocês. Existem, sei lá, dezenas não, acho que existem centenas de ferramentas de test management, né, a forma que se diz no mercado de gerenciamento de testes. Existem muitas ferramentas gratuitas, como o TestLink, a grande parte é paga, existem alguns guias na internet que listam as melhores, que listam as principais, as mais atualizadas. Então, realmente, sim, se você trabalhar numa área de QA que pretende implementar ou trocar a ferramenta, você tem muitas opções. Eu digo que eu trouxe as 5 principais aqui. Dessas 5 eu só nunca trabalhei com o Zephyr. Eu só conheço ela realmente de ver alguns vídeos, alguns artigos, mas eu nunca trabalhei diretamente. TestLink eu trabalhei muitos anos. O Azure Test Plan trabalhei muito pouco, e foi como eu disse quando eu falei sobre ela. Na época a gente não gostou e acabou saindo dela. A Case eu implementei em 2 empresas, mas 2 empresas pequenas. E a TestGear eu fiz alguns testes ali mais pessoais. Acabei escrevendo alguns artigos sobre eles para o meu LinkedIn. Mas também eu não trabalhei diretamente dentro de uma empresa, coisa parecida. Mas aqui, nem eu falei, tem diversas outras ferramentas, cada uma com a sua complexidade, mas basicamente todas, posso dizer que o operacional delas é muito parecido no dia a dia, não tem muita diferença. Então é muito tranquilo, você não precisa fazer, por exemplo, um curso de TestLink para você entrar na área. Basicamente, 1-2 horas ali com o QA sênior do time, você consegue sair usando. Então eu acho que não é um problema. Eu não recomendo ninguém fazer curso de Gira, ninguém fazer curso de TestLink, fazer curso de Case, porque realmente são coisas que você aprende no dia a dia. Realmente não faz cabimento. Inclusive as empresas que pedem isso como primordial, você tem que conhecer Gira para participar dessa vaga, você tem que conhecer TestLink para participar dessa vaga, é mentira, não é assim que funciona. Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerrou
a sessão 5, caso de teste. Falamos nessa aula sobre as ferramentas, uma aula um pouquinho maior. Realmente eu tentei trazer um pouco mais da minha experiência aqui para vocês. E é isso. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem. E vamos agora para a sessão 6, que a gente vai falar sobre os bugs. Até lá. Vamos lá, pessoal. Chegamos agora na sessão 6, chamada Erro, Defeito e Falha. E aqui nós vamos ter 4 aulas falando mais sobre os bugs. E eu vou começar com uma aula que tem esse mesmo nome, Erro, Defeito e Falha. Nós vamos trazer aqui a definição formal sobre